boa noite. Estes são os destaques desta quarta-feira, 21 de julho. No primeiro dia de trabalho, o novo ministro do Orçamento avisa que o governo vai estimular a demissão de funcionários públicos. E você vai conhecer um novo tipo de neurose que está atacando os servidores. O presidente Fernando Henrique reage à proposta do senador Antônio Carlos Magalhães de criar um imposto para combater a pobreza. Boas notícias na economia. O governo consegue um superávit de mais de 3 bilhões de reais em junho e supera a meta acertada com o FMI. A revolução do celular. Mais de 10 milhões de aparelhos já fazem parte da rotina do brasileiro. E conheça os caminhos para salvar o seu computador do bug do milênio. O craque Ronaldinho emociona as crianças do Hospital do Câncer no Rio. É o que você vai ver agora. No primeiro dia de trabalho, o ministro do Orçamento, Martos Tavares, anuncia que o governo quer ampliar o plano de demissão voluntária dos funcionários públicos federais. O novo PDV está marcado para começar no dia 29 deste mês. O governo federal quer reduzir os gastos com o pessoal, que vem crescendo a cada ano. Em 98 foram 47 bilhões de reais. A previsão para este ano é de 52 bilhões. Nós tivemos um pequeno problema. O celular invade o dia a dia do brasileiro. São 10 milhões de aparelhos vendidos em 6 anos. Uma revolução. O celular teve um momento de glória durante a pane dos telefones fixos. O aparelhinho foi a única salvação para quem não conseguia se comunicar. Alô? Pouco a pouco eles foram aparecendo e ganhando um lugar cativo na vida das pessoas. O país já ultrapassou a marca de 10 milhões de celulares vendidos. Para se ter uma ideia do que isso representa, a telefonia fixa demorou 120 anos para alcançar esse número. A expectativa é de festejar outra marca até dezembro deste ano. 13 milhões de celulares vendidos. Um artigo que deixou de ser de luxo e que pode ser encontrado agora em todos os lugares. Até onde é proibido. O celular combina com o uniforme e com o terno e gravata. Já é acessório de moda e quebra um galhão no dia a dia. O Edivaldo que o diga. No momento que você precisa mesmo, na hora que é um refúgio para você. Não tem telefone público perto, o celular ajuda. Fernanda precisou do aparelho para escolher um presente. Eu tenho que comprar um presente de casamento com um primo. E aí eu liguei para minha mãe para descrever os objetos e discutir com ela o que ela acha. Deu certo? Deu certo, é muito prático, ótimo. Necessário para quem precisa ser achado, como Marcelo. Geralmente quando eu estou aqui em São Paulo, porque eu sou de Manaus, eu uso muito para se comunicar em Manaus. Tem aparelho para todos os gostos, de vários tamanhos. O menor tem mais fácil de carregar, tem mais acessórios. Mas cuidado na hora de escolher. Existe o aparelho que permite que o usuário planeje o quanto quer gastar. Nesse caso, as pessoas não pagam a assinatura de R$ 38. Em compensação, o minuto da chamada custa R$ 1,40. As tarifas dos demais celulares custam em média 37 centavos por minuto. Um celular perfeito para quem recebe muitas ligações. Com tantas opções à disposição, as empresas se preparam para atender melhor os clientes. Nesta central, por exemplo, são verificados problemas das mais de 900 mil chamadas por hora. Pode ser que, evidentemente, alguma área ou algum telefone não esteja funcionando. A gente vai correr atrás dessas melhorias porque é nossa intenção melhorar a qualidade para todos os usuários. E como salvar o seu computador do bug do milênio? A resposta para essa pergunta nós fomos buscar na Fenasoft. A feira reúne os especialistas em informática. Ele está de olho nos computadores para transformar o Réveillon do ano 2000 numa noite de terror.
O bug do milênio pode enlouquecer também muitos eletrodomésticos e aparelhos que têm timer para programar gravações e tarefas futuras. Videocassete, micro-ondas, lavadora. Como esses aparelhos reconhecem o ano pelos 2 últimos dígitos, 99 passará a ser 00. E ao invés de 2000, eles voltarão ao ano de 1900. Um problema para milhões de usuários no mundo inteiro. A Relações Públicas Gisele Pimentel foi buscar ajuda na FenaSoft, a maior feira de informática do país. Ela trabalha em casa com um computador antigo, modelo 486, que será atingido pelo bug. Ele não vai aceitar certos comandos, então vai ser uma máquina inútil. Acompanhamos a procura, as dúvidas e a pechincha de Gisele. Nesse estande, ela encontrou um programa em CD-ROM que promete resolver parte do problema. Qual o preço desse aplicativo? R$45. Tá certo, R$45. O que você achou? Vamos pesquisar mais, né? Após 1 hora de caminhada, Gisele encontra uma outra solução. Esta placa, que instalada dentro do computador, promete acabar com o fantasma do bug do milênio. Qual é o preço? O preço é R$85. Vamos continuar a pesquisa? Todos os computadores fabricados antes de 1995 vão sofrer com o bug do milênio. Agora, se você comprou o seu após 95 e surgir o problema, não fique com o prejuízo. Existe uma lei brasileira que protege o consumidor e responsabiliza quem vendeu o computador. Se houver um problema, ir na loja, ir no fabricante e pedir que troque o equipamento ou que troque o sistema. E a Relações Públicas Gisele, hein? 3 horas depois de andar a feira inteira, se informar e conhecer os produtos, ela resolveu adiar a compra. Vou procurar um amigo meu que é consultor e volto aqui amanhã ou depois para resolver esse problema. Pelo menos eu sei que meu computador eu não vou ter que jogar fora. Vamos ver agora a matéria sobre a demissão voluntária dos funcionários públicos. O governo federal quer reduzir os gastos com o pessoal, que vem crescendo a cada ano. Em 98 foram 47 bilhões de reais. A previsão para este ano é de 52 bilhões. O governo vai lançar um novo PDV, Programa de Demissão Voluntária, a exemplo do que fez em 96. No primeiro programa, mais de 20 mil servidores pediram demissão. Agora o governo espera uma adesão maior. As regras e os incentivos vão ser anunciados na semana que vem. Ficam fora do programa servidores das áreas onde o governo está realizando concurso público. Não tem nenhuma razão para tu ficar com medo, não ficar com nenhum receio. É uma decisão de cada um. Vai ser dado um incentivo segundo a avaliação de cada um. Segundo como cada um vê as suas oportunidades no setor privado, pode pedir ou não dispensa. Além do programa de demissão voluntária, o governo federal vai dar incentivos para que o servidor peça licença do cargo sem remuneração. O governo também pretende colocar em disponibilidade, com redução de salário, servidores de áreas onde há excesso de pessoal ou de setores burocráticos que não sejam considerados essenciais. Uma nova doença está atingindo o trabalhador brasileiro e o maior vilão é o medo do desemprego. Os estudiosos já definem o problema como a neurose do trabalho. Não importa se o local é a indústria, o escritório, o canteiro de obras. Um sofrimento mental toma conta do trabalhador, prejudica a saúde física e em pouco tempo ele está neurótico. As causas são muitas, mas o pano de fundo para todas elas é o medo do desemprego. Meu estado emocional está tão abalado que eu já estava com pressão alta e problema no estômago. Os livros sobre o assunto se multiplicam. A professora Hilda Alevato acaba de lançar um sobre neurose no trabalho, onde define a síndrome louco-neurótica, uma manifestação doentia de empregados em ambientes em crise. A psiquiatra Silvia Jardim organizou uma coletânea de estudos sobre o tema chamada A Danação do Trabalho. Para ela, o fantasma do desemprego já não é a causa, mas a própria doença. A saúde psicossocial dos indivíduos, das famílias, das comunidades. Né? Nesse sentido, o desemprego é doença. Foi no serviço público que os estudiosos detectaram primeiro a neurose do trabalho. O que antes era um sonho de milhares de trabalhadores acabou se transformando num pesadelo.
E a Universidade Federal do Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. Os 16 mil funcionários daqui estão sem receber aumento de salário há 5 anos. As greves são constantes, as condições de trabalho deixam a desejar. E existe a ameaça de uma demissão em massa. Todos aqui estão à beira de um ataque de nervos. Eu tive uma pressão imensa no trabalho. A terapia em grupo está sendo remédio para mais de 2.000 servidores públicos da universidade para superar os problemas. As reuniões são assim, coordenadas por uma psicóloga. As pessoas que chegam aqui começam a perceber que realidade é essa, onde é que está o seu desejo, onde está o seu prazer, o que ela pode fazer com tudo isso, né? Porque falta. E a falta é um grande buraco no ser humano. A neurose atinge desde faxineiros a professores, que se sentem oprimidos no ambiente de trabalho. Acho que é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, né? Perder o emprego, porque hoje em dia ninguém mais consegue trabalhar. Situação braba, né? Eu cheguei no fundo do poço mesmo. A seguir, na guerra de propaganda entre a Kaiser e a Ambev, as duas podem sair atingidas. Que o senador Antônio Carlos Magalhães disputam a paternidade da ideia da criação de um imposto para combater a pobreza. O senador Eduardo Suplicy, que tem projeto semelhante, também entrou na briga. O senador Eduardo Suplicy foi ao presidente do Senado para dizer que foi ele quem primeiro assumiu a defesa de uma renda mínima para os mais pobres. Isso com um projeto apresentado em 91. Até hoje esse projeto está parado na Câmara depois de ser aprovado no Senado. Suplicy também disse ao senador Antônio Carlos Magalhães que no ano passado apresentou o projeto que cria um fundo para a pobreza. Outro projeto que não recebeu maior atenção. Agora Suplicy está mais otimista. Se o senador ACM conseguir aprovar um imposto para a pobreza, Suplicy quer que o programa dele de renda mínima seja posto em prática. O presidente Antônio Carlos Magalhães me disse hoje, quando eu conversei com ele pelo telefone, que vamos casar a ideia da renda mínima com este imposto contra a pobreza. O presidente Fernando Henrique de Lima, no Peru, também assumiu a paternidade pela ideia de se criar um imposto para a pobreza. Ele disse que a proposta do senador Antônio Carlos Magalhães não é nenhuma novidade. O presidente lembrou que, quando era senador, apresentou a mesma proposta sob a forma do projeto do imposto sobre grandes fortunas e desafiou o Congresso a colocar em votação o projeto, embora no ano passado o próprio governo tenha desqualificado o imposto sobre grandes fortunas. O presidente Fernando Henrique merece todo o meu apreço. Agora, é alguma coisa a mais do que o projeto das grandes fortunas. Até porque o projeto das grandes fortunas, em vários países, não deu certo. E eu acho que esse que nós desejamos vai dar certo, inclusive com o apoio do presidente Fernando Henrique. O que o senador Antônio Carlos Magalhães está propondo é o imposto Robin Hood, aquele que tira dos ricos para dar aos pobres. Ninguém pode ser contra essa ideia, porque afinal, desde os tempos do Brasil colônia, nós tivemos muito mais impostos Hood Robin, quer dizer, aqueles que tiravam dos pobres para dar aos ricos. O ACM, ao contrário do que se pensa, não age emocionalmente. Tudo que ele faz é milimetricamente calculado. Ele pesa os prós e os contras e, não raro, manda fazer pesquisas. Mas duas perguntas surgem dessa proposta. A primeira é se não vai acontecer com esse novo imposto, se for aprovado, aquilo que aconteceu com a CPMF, com o imposto sobre o cheque, que era também feito para gerar recursos exclusivamente para a saúde pública e acabou, segundo o próprio governo reconhece, tendo pelo menos a metade sido utilizada em outras atividades. Uma segunda pergunta é se o ACM pode ganhar realmente apoio junto às massas, mas se não vai perder, com essa proposta, apoio junto às elites e especialmente junto à classe média, que é aquela que no frigir dos ovos paga todas as contas. Mas de qualquer maneira, é sempre muito bom a gente ouvir falar em Robin Hood em terra de Hood Robin. A Justiça Federal de Minas suspende a cobrança da CPMF no estado. A liminar foi concedida ontem ao Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública pedindo o cancelamento do imposto.
Caso os bancos descumpram a decisão, a União terá que pagar multa diária de R$ 1 milhão. O dono deste posto fez as contas. O desconto do 0,38% da contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, significa um prejuízo mensal de R$ 750, um rombo no faturamento que vai para os cofres da União. O governo federal espera arrecadar em um ano cerca de 17 bilhões de reais com a CPMF. Só em Minas, a contribuição gerou uma receita de 15 milhões de reais desde que o imposto voltou a ser cobrado em junho. Um reforço de caixa que o Ministério Público Federal no Estado considera inconstitucional. O pedido de cancelamento da cobrança se baseou em uma ação similar feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O procurador da República em Minas aponta 9 irregularidades na cobrança da CPMF. Dentre elas, um erro do Congresso Nacional na tramitação da emenda constitucional que reeditou o imposto. O processo de votação da emenda não foi respeitado. Por quê? Foi aprovado no Senado, foi enviado à Câmara, a Câmara fez uma pequena alteração e, em virtude dessa alteração, o projeto deveria retornar ao Senado, o que não ocorreu. A Câmara simplesmente promulgou. Hoje, em Belo Horizonte, as agências bancárias continuaram a cobrar normalmente o imposto. Os bancos alegaram que ainda não foram notificados oficialmente. Apesar de ser provisória como a CPMF, a decisão da 16ª Vara da Justiça Federal foi festejada por muitos contribuintes. Espero que ele acabe, viu? Está um pouco difícil, o governo joga pesado, mas eu espero que muito breve a gente acabe com esse imposto, que no início era muito benéfico, aquele 0,2 muito benéfico, mas não teve finalidade. Agora passou para 3,5, daqui a pouco está 4, está 5 e não sei, nós vamos parar com isso. A Receita Federal quer aplicar multas milionárias a várias pessoas investigadas pela CPI do Judiciário. O relator da CPI do Judiciário, o senador Paulo Soto, passou o dia reunido com os assessores da comissão. Os 30 técnicos da CPI estão preparando dossiês para os depoimentos que recomeçam no próximo dia 2 de agosto. Foram convidados 4 juízes do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Distrito Federal. Eles são acusados de irregularidades como superfaturamento de obras, adoção de menores por estrangeiros, partilha de herança e liberação de narcotraficantes da prisão. A CPI está investigando agora, não significa que em todos haja culpados, né? Os trabalhos da CPI podem indicar que, por exemplo, irregularidades, não necessariamente corrupção, e até, em certos casos, pode chegar à conclusão também de que, eventualmente, algumas denúncias não têm um fundamento. A Receita Federal passou o pente fino nas declarações de imposto de renda de quem já depôs na CPI e vai aplicar multas milionárias contra várias pessoas, como o empreiteiro Fábio Monteiro de Barros, da empresa ICAL. A Receita decidiu também investigar os familiares do juiz Nicolau dos Santos Neto, acusado de desviar 160 milhões de reais das obras do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A festa acabou, mas o espetáculo continua. Acabou a festa da posse dos novos ministros, da composição do ministério, do novo governo que recomeça e agora a política cai na real. Não é que tudo tenha terminado, mas é preciso dar seguimento. Há uma espécie assim de remarcação de estoque. As CPIs do Senado, dos bancos e do Judiciário vão ter que buscar nova munição para voltar a provocar o interesse da população. A CPI do Judiciário tem mais facilidades em encontrar novos motivos. A dos bancos também vai ter que arrebentar encontrando um novo escândalo. E o que é esta jogada do senador Antônio Carlos Magalhães propondo agora um imposto para a pobreza? É tipicamente um lance de alguém competente que reconhece que a CPI dos bancos já está chegando ao fim, exausta, tem que encontrar um fecho e que é preciso dar novo tema para a agitação política. Agora, que é um grande lance, disputa-se a paternidade, o presidente Fernando Henrique diz que já tem uma proposta de 10 anos sobre taxando
a riqueza, nunca se interessou por dar andamento a ela. O senador Suplicy reconhece que do lado da oposição ele não tem bala na agulha para aprovar e tenta fazer um acordo com a CM, mas é evidente que trata-se do recomeço do novo governo. E cada um tem que encontrar uma coisa nova para que a chama não apague. Pois como diz aquela velha canção, a vida é uma roleta. Gira, gira, gira. Façam o jogo, senhores. Cláudia. Depois de 5 dias de busca... 10 quilômetros da costa de Martha's Vineyard, em Massachusetts, onde o avião monomotor de John John deveria ter pousado na noite de sexta-feira passada. O corpo estava a 30 metros de profundidade entre os destroços do avião. Os corpos de Caroline e Lauren Bessette foram encontrados na tarde de hoje. O senador Ted Kennedy e os filhos acompanharam as buscas no local. A má visibilidade e a baixa temperatura da água dificultaram o trabalho de busca. No início da tarde, o presidente Bill Clinton elogiou o esforço da Guarda Costeira americana. O presidente lembrou de John John como um homem sensível que honrou o sobrenome Kennedy. Em Nova York, os americanos ergueram um santuário improvisado e continuam a depositar pequenas lembranças em frente ao prédio de John John. A seguir, 100